Então sejam todos muito, 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 muito bem-vindos. Já estou aqui com o meu vinho, com a minha taça, já vou me servir. A minha convidada já chegou. Já vou colocar ela para a live para a gente começar a falar. Só dá um tempinho para o Instagram começar a avisar as pessoas que a gente que a gente começou o nosso Entre Taças e Afetos, sempre às sextas-feiras, às 8 horas. Para quem nunca passou por aqui, a ideia dessa live é conversar sobre amor e relacionamentos nas mais diversas esferas terapêuticas, não terapêuticas. Então, sempre teremos convidados especiais aqui, né? Pessoas que eu conheço, pessoas que ao longo de 10 anos, né, da minha carreira de terapia eu esbarrei, são pessoas amadas, queridas por mim, que fazem um trabalho maravilhoso. Isso não é diferente para a convidada de hoje, que também é Teta Healer, é uma pessoa que eu admiro muito porque ela puxou para ela a responsabilidade de recriar, reconstruir, reafirmar, criar esse marco, né, das pessoas que gostam de Theta Healing, que trabalham com Theta Healing, que dão aulas de Theta Healing aqui no Brasil, e ela está fazendo um trabalho incrível, incrível. E para mim que conheço o Teta Healing desde os primórdios. Eu me sinto muito assim, na voz de falar que tá um trabalho muito legal. Ela se engaja, ela traz mensagem lá da galera dos Estados Unidos pra gente, ela faz com que as pessoas se comuniquem, ela faz as lives dela, ela traz convidados internacionais de fora com muita facilidade para dar curso para gente, para ensinar instrutor, para ensinar praticante de Theta Healing. Gente, é uma pessoa incrível e o tema é amor e relacionamentos. Então, Lisandra Maioli, estou te chamando para a nossa live. Peraí, deixa eu achar você aqui. Vou deixar você se apresentar, você falar de você mesma. Vamos lá, vamos começar. Eu já estou tomando meu vinho. Saúde a todos. Peraí, Lisandro, acho que eu só acenei para você. Aguenta aí. Pronto. Agora sim. Agora eu te convidei para a live. Oi, Liz! Que eu vou me servir, tô esperando. Ah, muito bem. Ó, o meu hoje é esse aqui, ó, mais tinto. Eu peguei um Merlot Aham. dessa série Nossa, que aqui. lindo. Ah, eu amo. Lindíssimo. Todas as garrafas, eu gosto muito. Olha que eu compro vinho Gente. pelo rótulo. Ah, Aí eu confesso. Eu tenho background de design e comunicação, então eu vejo somos. assim. Aham, É aham. isso. Não, eu também venho de comunicação e marketing, então eu também compro pelo rótulo, aí eu finjo que eu sou especialista, eu tô assim, aí eu cheiro, mas, claro, mas na verdade é assim, ó, tem cheiro de vinho, tem gosto de vinho, tem cor de vinho, então tá valendo. É vinho, podemos tomar. E até com vinho, ó, pra... Uhum. Ai, que gostoso ter você aqui, Liz. Que coisa boa. Obrigado por ter aceitado o convite. convidar. E eu só queria falar pra você que eu te admiro, eu sempre te admirei. Imagina. Uma honra gigante estar com você. Super feliz que você está vindo também para os cursos de instrutor. Sim, sim. Se apresenta, mulher. Fala de você, fala da tua história, fala como que você chegou no Teta Healing. Olha, eu vou te falar, antes de você falar qualquer coisa, porque eu também te admiro muito. Sim, eu tô no Teta Healing, você sabe, a gente já conversou em privado muitas vezes. E eu tô no Teta Healing desde os primórdios. Acho que eu fui a segunda turma, a terceira, a quarta turma lá da época do Instituto Teta Healing, né? Então eu acompanhei os altos e baixos, como qualquer relacionamento, né? O papo é relacionamento, não esqueça disso. Então, como qualquer relacionamento tem seus altos e baixos, né? Então eu acompanhei altos e baixos de Teta Healing no Brasil. E assim, sendo muito honesto com você, eu nunca vi, desde que eu conheço o Teta Healing,
uma pessoa tão engajada, tão apaixonada, tão dedicada, todo dia lá mandando videozinho pra gente na comunidade e falando das coisas de Teta Healing pra gente e trazendo convidado internacional. Olha, sério, é admirável o teu trabalho, de verdade, viu? Que é pessoas como você, assim, que eu me engajo, sabe? Que eu me empolgo e que eu sinto que é uma missão mesmo. Eu estava Muito dizendo bom. esses que para uma amiga que eu sinto que é uma instrutora de Teta Healing, eu estava conversando com ela hoje e eu disse a minha missão, né? Hoje eu estou tradutora de Teta Healing, de seminários de instrutores, como coordenadora também dos seminários de instrutores do Brasil, mas a minha missão mesmo é ter certeza que eu viabilizo de todas as formas que eu puder o empoderamento dessa comunidade tão linda. A Teta E, Healing mudou minha vida, como mudou a vida de muita e gente. tá fazendo um trabalho incrível. Incrível! Incrível! Você conseguiu pegar a galera lá de trás, com todas as mágoas e tristezas, e alegrias, claro, né? Do Teta Healing, que é muito mais alegria do que mágoa e tristeza, e conseguiu juntar com a galera nova que chega cheia de gás. Então, assim, eu acho isso muito mágico, assim, de verdade. Não, eu fico feliz de saber mesmo, porque eu sinto que é a minha missão e sempre foi assim, não só no Teta Healing, mas eu sempre senti que todas as ferramentas que eu pudesse usar para empoderar as pessoas e para viabilizar o acesso das pessoas a conteúdo e técnicas que importam, que mudam o mundo, eu vou fazer isso, porque eu acho que realmente o Teta Healing pode mudar o mundo, assim como outras técnicas, outras terapias. Eu acho que o mundo precisa de mais terapeutas, mais teta healer, e eu acho que a gente vai conseguir mudar o mundo assim, dessa forma. Quando eu estava na Europa, tio, vou até contar essa história que você Conte. fala, pô, me conta sobre como você entrou no Teta Healing, né? Eu entrei muito de curiosa. Uma amiga minha falou, fiz uma sessão de Teta Healing, é incrível, você precisa conhecer. E eu comecei a fazer sessão de Teta Healing com vários Teta Healers, vários, que eu falei, nossa, e eu comecei a perceber que cada Teta Healer trazia a técnica da sua maneira, né, com a seu carinho, com a sua energia. Então eu comecei a experienciar diferentes Teta Healers. Eu me apaixonei. A primeira sessão que eu fiz, eu pensei, legal. E aí ia um instrutor de Teta Healing, Djalma, fica lá no Vale do Sim, Tampão. Ele conheço. falou, por que você não faz um curso de Teta Healing? Só que eu morava na Europa. E eu disse pra ele, ah, não, nem é a minha. Ele falou, não, faz, faz, faz. Eu falei, tá, quando eu for pro Brasil, eu faço. E aí deixei. Cheguei no Brasil, falei, deixa eu ver, essa minha amiga que fez, me falou sobre o Teta Healing, fez o DNA base, e ela falou, Alice, você precisa fazer, é muito legal. Aí eu fiz meio de curiosa, meio só porque ela fez, vou fazer É também. sempre assim. Aham. E você sabe como que é, né? A gente fala, meu Deus, eu quero mais disso. Eu tinha 2 semanas no Brasil, eu fiz DNA básico, avançado, e ritmo Aí perfeito. foi um atrás do outro. Aham. Voltei para a Europa, assim, com aquela. A gente sabe, né? Quando a gente faz curso de tataria, a gente fica no gostinho de quero mais, né? Quero saber mais disso, quero me aprofundar mais. E aí eu voltei para a Europa assim, gente, não é possível, né, que eu não vou ter mais acesso. E eu tinha uma coisa muito certa para mim naquela época. Eu queria fazer esses cursos só com instrutores brasileiros. Uma decisão que eu tomei, assim. E não tinha muitos instrutores indo pro Brasil, desculpa, para a Europa. Era muito raro. Sim, Então, o que eu fiz? Eu falei, quer saber? Eu vou começar eu trazer os instrutores aqui para a Europa. olha. Porque eu quero fazer curso. E foi mais ou menos assim, eu tava... O Djalma, maravilhoso, ele falou para mim, cara, você tá aí na Europa, a Havaiana vai estar em Valência lançando Você e a Terra, que você dá brilhantemente. E você ser cliente, praticante, vai lá fazer com a Havaiana, tal. Fui, imagina, né? Eu tava lá, inclusive, em Valência. Gente, você se conheceu lá, né? Que loucura! Tinha um grupo Tudo de no gente, tempo certo, na hora certa. tinha um grupo gigante, né? Teve um storm muito louco lá. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, Vaiana maravilhosa, quero mais ter tudo isso, isso é muito maravilhoso. E você até especificamente me encantou, porque tem muita de ciência, né? Então eu falei, não é só blá 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 místico, tem lógica por trás de tudo. Então isso me encantou muito. E aí eu cheguei na Jaque, estava fazendo a tradução, falei, como que eu faço para ter curso com você? Você vem mais para a Europa? Como é que é isso? E aí eu fiz alguns cursos com ela, a gente fez uma temporada lá em Portugal. Eu convidei também o Ron para ir para Irlanda também, o Djalma também foi para lá, da Curso Teta Healing. E aí veio o Covid.
Puf. Covid mudou a vida de todo mundo. Fazer curso de Teta Healing, tipo, a gente meio que vicia, né? Uhum, uhum. E aí a Havaiana foi abrindo aos poucos os cursos online, eu era praticante. A Jade me convidou para continuar fazendo as produções dos cursos dela online, então eu fiquei fazendo produção e repetindo os cursos, assim, e é muito legal porque cada turma de Teta Healing, né, de curso de Teta Healing tem uma coisinha diferente, né? Diferente. Pode repetir o mesmo curso várias vezes, que a gente sempre vai aprender, né? E aí, numa dessas, a Jade engravidou. Aí estavam começando a meio que abrir, né? Estava meio bagunçado, assim, se abrir ou não para o presencial, nos cursos de instrutores. E aí, a Jade me indicou para a Suíça, acho que não rolou a Suíça. Depois eu acabei fechando com a temporada do México, porque naquela época era por temporada, né, de capitão. Sim. Agora mudou um pouco. E aí não deu certo para ir para lá, porque fechou de novo. Foi em 2019, 2020, não tenho certeza. Foi 2020. É 2020. Aham. E aí fechou tudo. Eu não pude ir para o México, mas aí o pessoal do Instituto falou: tá, vamos fazer uma experiência com você traduzindo online. Eu falei: tá bom, bora. E aí foi mais ou menos assim que aconteceu Hum. esse começo da parte de instrutores. E aí eu fui produzindo e fazendo os cursos de instrutores. Eu me afastei um pouco uma época, porque eu virei diretora de uma empresa, aí você sabe, né? A gente vira diretora, nossa agenda tem dono, que é a empresa, né? A empresa vira dona da sua agenda. Mas aí eu lembro que um dia a Brand me falou: você não quer voltar, pelo menos para traduzir os webinários, né? Eu falei: não, eu não consigo traduzir em curso, né? Eu sou diretora agora de uma empresa. Ela falou assim: não, os webinários pelo menos. Eu falei: tá, o webinar, dependendo do horário eu consigo. E aí a gente conseguiu meio que encaixar também. Eu trabalhava na empresa e traduzia depois, assim. Então, Aham. era uma loucura, assim. Eu ficava, sei lá, 20 horas por dia trabalhando, mas é uma delícia, né? Porque quando a gente está traduzindo Teta Healing, a gente nem sente, né? Você vai no flow, Isso, eu vou assim, te vai... falar que isso tem um nome, resistência do tempo divino, tá? Mas pula que depois eu vou te dizer por que que eu acho. Isso tudo é uma loucura na minha vida. Peguei Covid, tive uma tosse persistente por 9 semanas, até que eu pedi demissão da empresa. Eu mudei para outro país com um namorado na época. E aí eu tava fazendo consultoria com uma outra empresa da Inglaterra, tomando tempo pra caramba. E eu tava super exausta. Eu falei: gente, mas não é isso que eu quero pra minha vida, né? Eu saí da empresa para continuar na empresa. E aí um dia eu tava numa semana assim, super me questionando: o que eu tô fazendo na minha vida nesse mundo corporativo louco? Aham. Por favor, criador, me mostra uma luz, o que eu faço? Porque Te deixa eu saber. entendo, te entendo. Vai, continua. Eu tava no Brasil na época fazendo gestão de um projeto para a Inglaterra, então eu ficava até 2 horas da manhã aqui no Brasil com a equipe, e depois eu acordava às 4 para falar com os diretores da empresa. Eu falei: gente, não é isso, eu não quero isso. E aí eu comecei a pedir pro criador, falei: me manda um negócio que tem a ver comigo, que eu vou ser feliz, sei lá, isso não tá dando certo. No mesmo dia, o Matias me ligou. Olha, Ele falou assim: você está disponível para começar a traduzir a temporada dos seminários? Você topa, tá tudo. Eu falei: oi? Como assim, Matias? Eu perguntei ontem pro criador, né? E aí foi assim que eu voltei a ficar num lugar um pouco mais fixo, né? Porque eu tava traduzindo quando dava. E aí eu voltei para esse lugar mais fixo. E aí, encaixando até com o que você estava contando, o que eu percebi é que tinha tanta coisa legal acontecendo no universo do Teta Healing, né? Vários webinários de instrutores internacionais super legais. A Renata Queiroz foi uma que me deu a dica, porque eu não entendia ainda muito o portfólio do Teta Healing, né? Eu não sabia que seminários eletivos, quem dava, como que era. Então, ela que começou a me dar a dica: olha, tem seminários eletivos, só que, infelizmente, os instrutores só falam inglês, assim, não tem, né? Eu falei: como assim? A gente precisa dar acesso, né? Permitir o acesso dos Teta Healers para esses cursos. os eletivos. Não, os eletivos. E aí eu comecei a fazer os cursos, comecei a conhecer esses instrutores dos eletivos. Eu falei: gente, a gente precisa trazer isso para o pessoal, né? A gente tem que dar permissão, porque agora que está online, e aí eu comecei a Sim.
como voluntária. Eu falei, gente, vocês não precisam me pagar. Não é sobre dinheiro, é sobre permitir que outras pessoas como eu possam acessar esses cursos maravilhosos, né? Consciência da riqueza, do mar que explode a cabeça, o Sinfonia dos Hormônios com Matias e a Yuta. Tanto, tanto cenário maravilhoso. Que não, gente, a gente precisa abrir. Aí depois conheci Narayan, que traz cantos do coração. Nossa, esse é incrível. É coisa de doido. Você passa dois dias gritando, mas assim, tipo, grita a alma, né? Tipo, sai tudo só no grito. É maravilhoso. Aham. E o Narayan estava fazendo grupos de prática, né? Então ele reunia ali uma vez por mês, por 1 hora e meia, 2 horas. Eu falei, gente, como que as pessoas não vão ter acesso a isso? Não, isso não pode ser exclusivo só para mim ou para quem fala inglês, né? Eu quero dar acesso. E aí eu comecei a conversar, eu quero ser voluntária, não precisa se preocupar em me pagar, não é sobre isso. E aí eu passei o ano passado inteiro me voluntariando para trazer esse acesso para o pessoal. Continuo ainda na medida do possível, porque no ano passado surgiu essa oportunidade de coordenar os seminários de instrutores no Brasil. Foi muito legal, começou com os seminários do Matias, porque eu tive a chance de passar muito tempo com o Matias na Suíça, porque eu moro na Eslovênia, que é do ladinho ali. Uhum. Passei muito tempo lá e eu falei com o Matias, ano passado, eu tô indo para o Brasil passar um tempinho lá no Brasil, para minha família, faz tempo que eu tô para lá. Ela, antes do Covid, eu não vinha para o Brasil, uma coisa. Ah, não, eu já tinha vindo antes. Mas enfim, eu falei, tô indo para o Brasil, eu falei, Matias, tem tanto curso legal, tanto curso novo, que os brasileiros não tiveram acesso ainda, porque primeiro não tinha nenhum instrutor brasileiro, né, desses cursos mais avançados. E aí eu falei para ele, você topa dar esses cursos, né, remotamente, porque surgiu o formato remoto. E aí ele falou, claro, que curso que você quer que eu dê? Eu falei, não, eu quero que você tenha os mais avançados, né? Os brasileiros merecem ter acesso a esses cursos já top, né? E aí ele falou, tá bom, bora. E aí a gente rodou o Planos 2. Eu dei, né, 4 parte 1 no ano passado para praticantes, numa casa no Butantã, maravilhosa, e foi uma super experiência, assim. E aí, aquele grupo meio que movimentou, assim, tinha instrutores e praticantes avançados no grupo. E eles falaram, um dia eles me chamaram, eu estava traduzindo de um outro cômodo, né? E aí eles me chamaram e falaram, Liz, a gente estava conversando aqui, a gente precisa reativar o Teta Healing no Brasil, tipo, esse lugar, assim, junto, e estar junto é tão gostoso. E elas falavam muito disso, tá junto é gostoso, tá junto é gostoso. Eu falei, cara, então bora fazer esse movimento do Juntos, né? Que é pra, né, você já participou, né, do Juntos. Que não é sobre eu fazer o movimento, não é sobre alguém específico, é sobre a gente junto fazer esse movimento. Uhum. Né? E aí eu sempre falo, quando queridos como você vem falar, obrigada por você fazer esse movimento. Primeiro eu falo, eu não fiz sozinha, eu estou fazendo junto com você. Você, com todo mundo que está atuando ainda no Teta Healing, que ministra os cursos, que veste a camisa, que tem o Teta Healing no coração, independente se trabalha com outras técnicas ou não. Então, não sou eu, sabe? São vocês que queriam, que querem fazer esse movimento junto. Então, a gente está junto nessa. Então, fico muito feliz, assim, muito honrada mesmo por ter tido a oportunidade, por vocês terem me dado essa oportunidade, sabe? De Claro. fazer os cursos, porque não ia fazer o menor sentido fazer todo esse movimento se ninguém quisesse. Eu vou falar pra você o seguinte, né? Que quando o Teta Healing chegou na minha vida de uma maneira bem parecida, e já para puxar a história para relacionamento, né? A primeira sessão que eu fiz foi porque eu estava num relacionamento ruim. Assim, eu tava ruim, eu sabia que eu tinha que terminar essa relação. Todo mundo sabia que eu tinha que terminar essa relação, mas eu, tipo, não consigo sair da relação, não consigo terminar, não consigo. Aí eu terminava e voltava. Assim, mas você é doido, relacionamento tóxico, não sei o que, você tá doido, você termina e volta, o que que tá acontecendo com você, né? E aí uma amiga minha, que foi aqui, ela fez do primeira turma, tipo, isso, amiga minha de faculdade. Ai, deixa eu te fazer um negócio com você chamado Teta Healing, que mexe no DNA e tal. Eu falei, gente, sempre fui espiritual, sempre gostei de tarô, eu falei que eu tava centro espírita e tal. Eu falei, cara, vambora, né? Não tem nada a perder nesse negócio, vamos. E aí foi exatamente igual você. A primeira sessão eu fiquei apaixonada, porque você vai em teta, você sobe, você acessa as crenças, descobre respostas que você nem imagina, né, do porquê que aqueles negócios estão acontecendo. E outra coisa que ela usou pra me convencer foi assim:
Não, porque inclusive tem um negócio na Teta Healing que chama manifestação de alma gêmea. É o louco do relacionamento, né? Queria encontrar o príncipe encantado. Aí eu falei, não, lógico que eu vou fazer esse negócio, né? Mas aí ela, não, mas primeiro a gente vai fazer uma sessão de liberação de crença, porque precisa, não, 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 não. Então faz o que você quiser, só quero, né, me libertar e tal, não, não, não. Gente, foi assim, fiz a sessão, aí fui pra casa, a gente volta meio extasiado, meio tonto, meio, não sabe o que tá acontecendo, né? Aí fui, botei a cabeça no travesseiro, dormi. No dia seguinte eu acordei, e na época, eu sou dos velhos, tá? Então na época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, né? A gente tinha SMS e Facebook, que o Facebook tava começando a bombar, porque era o fim do Orkut e começo do Facebook. É. Aí eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo nessa relação? O que eu tô fazendo com a minha vida? Aí eu mandei uma mensagem, falei assim, ó, desculpa, acho que não tem mais nada a ver, já terminou um monte de vezes, quer saber? Não quero tô mais afim, não. Eu bloqueei, tal. Aí o garoto ficou desesperado, correu atrás de mim, ficou me ligando, ficou mandando e-mail. Só que sabe aquela coisa do tipo assim, me libertei, não quer, eu não queria. E não era vingança, não era raiva, não era nada, eu simplesmente não queria mais, Uhum. né? E aí continuei fazendo isso. E eu achei assim, gente, isso foi o Tata Healing, foi essa sessão que fez. Tô me sentindo muito Ah, bem, sabe? Não tô sofrendo. E aí a gente começou o tal do processo da manifestação da alma gêmea, porque eu fiquei perturbando a minha amiga para, né? Para fazer a tal da manifestação. Que a gente faz a lista e tal, né? E sobe no criador e faz todo o processo para atrair aquela pessoa da lista, né? E eu, louco, né? Já tinha passado, eu já tinha sido casado, já tinha terminado, tava numa fase solteira, tava encontrando um monte de homem escroto. Aí eu peguei uma folha, traumatizadinho que era, eu peguei uma folha ofício. Sim, porque, né? Porque a gente é traumatizada, gente. Eu vou botar tudo nessa lista, que é para ter certeza de que não vai dar nada errado, porque não dá para dar errado, entendeu? Eu não vou passar por isso de novo. Lê de engano, né? Porque se você não trabalha as suas crenças, não adianta. manifestar o que isso eu creio, né? Baseado no sistema de crenças, total. Inclusive, eu acho que a Havaiana, ela tem eu acho ela incrível em muitos níveis, assim, né? E muito sábia, porque quando ela fala assim, o mais importante da sua lista é o mais compatível. Eu demorei anos para entender isso. Exatamente. E eu ia te falar isso. E eu acho que esse processo de fazer a lista, inclusive, te ajuda nesse processo de entender o que é compatível, né? Porque você, se você pegar suas listas anteriores, você vai começar a perceber que você colocava na sua lista tanta coisa baseada no seu sistema de crença, né? E que não necessariamente era o mais compatível, né? Coisas que não necessariamente realmente você deveria querer numa alma gêmea. E a gente vai lapidando, né? Eu estava pensando isso hoje, e é legal você ter falado isso, porque não necessariamente a gente vai manifestar o mais compatível, mas ao mesmo tempo não quer dizer que esses outros que você manifestou não eram almas gêmeas, né? Eles só eram almas que a gente aprende, né? Que eles têm tipos Cara, de almas gêmeas. E a gente vai se lapidando também para lapidar quem é essa pessoa, né? E a gente vai se encontrar nesse lugar onde a gente está equivalente na energia, né? ó, e aí você trouxe duas coisas, que é assim, toda vez que eu falo, gente, olha, eu vou quebrar dois grandes mitos que a gente precisa quebrar. O primeiro é parar de acreditar que essa história de alma gêmea, porque se você pesquisar no Google, no Gemini, no Grok, onde você quiser o que é alma gêmea, em algum momento você vai esbarrar no conceito que é a tampa da panela, que é a pessoa perfeita, que é a que encaixa, que é o relacionamento maravilhoso, blá, 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 blá. Que tudo bem, no Teta Healing não é exatamente assim. Mas, quando se fala de alma gêmea, o pessoal automaticamente já visualiza o príncipe encantado, Perfeito, né? né? E assim, não é. A gente precisa parar com essa história. Aí eu brinco, eu falo assim, quem me acompanha já cansou de me ouvir falar isso. A gente acredita no conto da Cinderela, que vai lá pro castelo do príncipe, só que a história acaba ali, né? Ninguém sabe o que acontece depois que ela chega no castelo, né? Que o príncipe peida, que ela faz cocô, entendeu? Ninguém sabe disso, né?
Por isso que eu acho tão legal quando a Havaiana fala no livro mesmo, né? Tem essa abordagem que é, beleza, você manifestou só uma gêmea mais compatível, agora você precisa fazer, entender o que a gente aprende no Você e o Seu Parceiro, né? Como lidar com essa alma gêmea, porque a gente vai se engatilhar, né? A gente está nesse lugar de aprendizado ainda. Mas uma coisa legal que quando eu estava falando eu pensei também, que a gente esquece também que a gente também foi manifestado por essa outra pessoa, né? Nossa! Gêmea compatível, mas cheia de defeitos também, ainda em lapidação, né? Exatamente, não. E aí vem exatamente o que você está falando, a segunda parte, porque relacionamento, gente, é. E aí é a segunda coisa que eu falo, que as pessoas dizem, né, parece, toda vez que eu falo, eu vejo as pessoas assim, em choque, faz buf, né? Tipo Nazaré Confusa até, porque, porque eu digo assim, gente, relacionamento, no meu olhar, é um canal, talvez um dos maiores canais que a gente tenha para nos conhecermos, Total. para saber quem nós somos de verdade. A outra pessoa, uma vez que ela entra na relação com você e que você entra na relação com ela vai te engatilhar, você vai brigar, você vai engatilhar ela. E mais compatível, ou conceito de alma gêmea, é exatamente isso. Tem a parte gostosa, tem dormir de conchinha, tem transar gostoso, tem tudo isso. Claro, porque senão não faria sentido. Mas também tem a parte do, porra, que vontade de matar essa pessoa, que vontade de estrangular essa pessoa, me irrita toda vez que ela fala XPTO. Entendeu? E aí você precisa trazer pra você e entender, tá? Ok, a pessoa pode ser a má filha da puta possível. Ela pode estar errada, inclusive. Mas vamos lá, por que que eu trouxe essa pessoa que tá fazendo essa sacanagem comigo, ou que tá fazendo eu me sentir desse jeito? E o que caralhos? Se você já não me conhece, agora você me conhece que eu falo palavrão. Que caralhos essa pessoa tem pra me ensinar, né? Exato. E eu acho que isso vai ser o diferencial de um relacionamento saudável, sabe? Eu tenho estudado coisas além do Teta Healing como apegos, né? Tipos de apego, Opa, etc. Né? Mas eu acho que as pessoas não entendem. O Mark Anthony faz isso no Conceito da Riqueza, né? Que ele fala assim: quando alguma coisa vier à tona, te engatilhar, gente, olha para isso com gratidão e pensa: uou, que oportunidade para eu me trabalhar, né? Então, engatilhou, ficou com raiva, quis matar o o amorzinho, fulano. o amorzinho. Aproveita esse momento para olhar para mim. O que está me engatilhando? Por que isso está acontecendo? Investiga, trabalha. Eu acho que isso que vai fazer diferença no relacionamento saudável, no relacionamento evoluir, sabe? Eu penso muito isso. E aí vem a segunda etapa, né? Porque uma vez que você se trabalha, você entendeu o que está Uhum. acontecendo com você, vem a segunda etapa, que é o seguinte, porque você precisa comunicar para o outro alguma coisa. Porque, né, aí vem a história que inclusive tem no seu parceiro, que a Vaiana fala no curso Você e Seu Parceiro, que é o outro jamais vai saber o que você quer, a não ser que você comunique, Exatamente. né? Porque a gente passa a vida inteira falando a base de um bom relacionamento é a comunicação, mas é tão subjetivo, fica tão no mundo das ideias, né? Parece tão frase feita, frase bonita, que a Uhum. gente não entende de verdade como praticar. E aí, quando a gente pratica desse lugar de consciência, né? De um lugar que a gente está conseguindo superar esse sentimento de raiva, de sentimento, e a Baiana fala, não é que a gente vai parar de sentir raiva e sentimento, a gente só vai entender, olhar esse sentimento por uma outra perspectiva, né? Investigar de onde veio, por que isso veio, e aí vem o que você falou, maravilhoso, gente. Vamos comunicar isso, né? Porque a gente está num trabalho, é um trabalho em equipe, né? A gente está trabalhando em equipe para poder melhorar isso, melhorar, porque a gente está identificando outro também, inclusive. Ou ao menos deveria ser, que aí vem outro ponto, que eu digo que é exatamente aí que você descobre se o seu parceiro é de fato o cara que você deve investir. Porque, veja, mas eu vejo dessa forma, e na minha experiência de terapeuta pessoal, inclusive, que eu entendo o seguinte: você vai, a pessoa te engatilhou. Primeiro você leva para casa o que é teu, você trabalha, entende o que está acontecendo com você, porque, como você falou, é uma oportunidade de você entender melhor, sair dos seus gatilhos, dos seus traumas. Aí, se você é um teta healer, você consegue se auto-aplicar a técnica. Se você não é, você vai procurar uma terapia, um teta healing, alguma coisa para te ajudar a entender. Beleza, entendeu?
Você levar para o parceiro. Olha, né? Aí vem a tal da comunicação não violenta. Toda vez que você faz isso, eu me sinto dessa forma. Será que você poderia não fazer isso? Ou será que você poderia fazer isto? E aí, para mim, vem o principal condicionante, depois que você passou por essas etapas, que já são meio complicadas, para a maioria das pessoas, pelo que eu vejo. E aí depois eu até falo os porquês, assim, né? De onde isso vem. Mas. Passou por essas etapas, o condicionante para você saber se o cara é de fato para você é quando você comunica, ele pode até esbravejar, ele pode, que bobeira, nananã. Mas se ele gosta de você, cara, ele vai fazer algum esforço. Muito. Esse é Isso o é condicionante. muito. Porque a gente está trazendo essa possibilidade também, né? A gente também está, né, como eu disse, a gente também engatilha o outro e a gente também traz essa oportunidade, né? Essa possibilidade de se trabalhar, o outro se trabalhar também. E tem que ter uma escolha, né? Eu lembro que no meu último relacionamento eu falava isso, a gente precisa escolher, se escolher todo dia, escolher Opa, para evoluir todo dia, senão não faz sentido, né? E aí a gente tem que, antes de tudo, então uma coisa que você até comentou comigo lá no WhatsApp, a gente tem que escolher, né, Ti? E eu acho que, às vezes, as pessoas fogem desse trabalho interno, né, de se autoconhecer e se trabalhar, porque, sim, pode dói. acontecer de você olhar para o outro e falar, cara, ele não se alinha mais nesse lugar de evolução que eu tô. E isso não é ruim, é simplesmente você se libertar ou você abrir espaço para alguém que vai chegar, que vai estar nessa energia, nesse Então. nível de sistema de crença, né? E aí, Liz, vem a segunda parte da minha história. Porque tanto fiz sessão de Theta Healing que finalmente chegou o grande dia da manifestação com eu com a minha folha ofício, com a letra deste tamanhinho, ou seja, uma bíblia, né? Para fazer a tal da manifestação. Aí a minha amiga olhou e falou: Mas precisa disso tudo? Nem precisa, porque tem que ser isso. Se não for assim, eu não quero. Todo machucado, não quero. Aí é engraçado porque ela via lendo a lista, fazendo a manifestação, olhando a lista, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, blá blá blá. Eu lembro como se fosse hoje, gente. É, praticamente o contrário. Aí, beleza, fez o processo. Aí ela fez uma lembrança de futuro, né? Ah, isso era outubro, mais ou menos. Ah, eu acho que você vai conhecer ele. Eu tô vendo uma cena de Natal. Eu acho que ele vai aparecer a qualquer momento. Eu falei, ah, beleza, opa, tudo que eu mais queria. Menina, não é que apareceu um menino, que foi meu segundo casamento. Eu tô no meu terceiro e assim espero. Criador abençoa meu último. Né? Então, foi meu segundo casamento. O menino era ípsero, assim, esculpido em Carrara, para falar cuspido em Carrara, era esculpido em Carrara a lista, mas assim, tudo, tudo. Eu tinha posto tanta característica física e tinha absolutamente todas as características físicas que eu tinha posto. E aí eu falei, cara, sem sombra de dúvida, esse negócio de Teta Healing funciona, né? Maravilhoso, é. Aí entro no relacionamento com o menino. Óbvio que apareceu o meu principal gatilho, né, ali de cara, que claro que eu não tinha previsto na lista, né? Aí vou eu, volto para as sessões para poder tentar resolver, e eu falo, quer saber? Vou fazer o tal dos cursos porque não estou dando conta de fazer sessão toda semana. É melhor eu fazer, porque aí eu faço esse negócio todo dia, entendeu? Porque esse relacionamento precisa todo dia eu estar liberando crença, entendeu? Então eu vou fazer o curso. Aí fui eu atrás dos cursos de Teta Healing, né? Aí fiz o básico, aí a gente se apaixona, é o que você falou, porque a gente começa o primeiro, a gente quer todos os outros, né? Aí faz o primeiro, aí fiz o básico, fiz o avançado, aí na época o Dig não era obrigatório, então eu pulei pro obrigatório para você fazer os eletivos, né? Aí eu fiz manifestação abundância, e aí é engraçado porque eu fazia os cursos, aí eu ia para casa e ficava trabalhando crença. O avançado, eu fiz um negócio. Acho que, assim, eu sempre fui muito CDF na escola, né? Muito daquele assim, de sentar na frente e ficar estudando. E aí o avançado que tem aquela lista de downloads, eu lembro que a minha instrutora falou assim: Ah, a gente faz aqui, que tem aquele começo que você faz os testes de crença, né? Na verdade é teste, você recebe os downloads, né?
E aí ela fala assim: ah, se seu corpo resistir na hora que você falar sim ou for para trás, é porque pode ter crença para trabalhar. E eu, CDF, fui fazendo X em todos que meu corpo ia para trás, né? Para quem não sabe, só para pontuar, para quem não é Teta Healer, a gente faz um teste energético com o corpo para testar as crenças. Então, quando o corpo resiste ou ele vai para trás, é porque você tem, assim, né, em linhas gerais, é porque você tem a crença. Então, toda vez que ela fazia lá o tal do teste, e que na verdade era para receber uma determinada energia, um determinado sentimento, e meu corpo resistia, eu marcava que eu tenho que trabalhar isso aqui. E lembra que eu tava no relacionamento. Gente, era assim, fiz o curso. Aí todo sábado de manhã ele saía pra correr e eu sentava no meu quarto e ficava. Fazendo teste de crença, dig, nosso dig. O meu livro de avançado, ele é todo rabiscado, porque cada crença, eu tenho até hoje ele aqui, eu anotava, botava post-it e tal. Essa relação durou 4 anos. E é muito engraçado porque o principal padrão é o padrão de traição, tá? Então ele apareceu no começo, e aí ele ia assim, ia resolvendo outras coisas, mas o padrão de traição, ele permanecia, né? E ao mesmo tempo que eu ia fazendo os cursos e liberando as crenças, mais eu ia me desconectando. Porque eu dizia, cara, isso tá errado, não tá certo, porque eu tô limpando as crenças e o padrão continua. Então, pera lá, o que que tem para aprender aqui? E eu lembro do dia que eu descobri a crença raiz dessa história, que foi assim, eu fiz, acho que, não sei se foi um atendimento, foi uma troca, isso eu não vou lembrar exatamente, mas eu já tinha passado pelo curso avançado todo e tal. Eu tava fazendo um curso eletivo da GIT, que depois ela fez uma vez, não fez nunca mais. Eu cheguei do curso em casa, e eu falei assim, cara, tem alguma coisa que mudou aqui, não sei o que que é. E a gente já tava de mal para pior nesse relacionamento, tá? Porque eu trabalhava crença e o negócio tava num ponto que eu ia fazer curso de Theta Healing e aí ele falava assim para mim: você fica fazendo esses cursos aí com essas pessoas aí, não tô vendo ninguém casado e bem resolvido." Entendeu? Tipo, filho da puta. Aí vou eu lá, testar a crença. Tipo, se eu for espiritual, eu não posso ter relacionamento. Se eu me trabalhar, eu vou ficar sozinho pra sempre. E tal. Gente, foi assim, foi uma escola, sério. Foram 4 anos de escola, assim, pra mim, Ó, tá. né? E o que eu mais aprendi é isso. Hoje eu tenho uma mentoria de relacionamento que eu uso o Theta Healing o tempo todo. Mas a minha mentoria de relacionamento, eu digo, gente, vamos. Porque eu vivi isso, né? Essa liberação de crença, esse aprendizado numa relação que, inclusive, foi manifestada por mim, numa lista, né? Dentro de um processo de manifestação. Então foram 4 anos. Sim, tinha coisa boa, senão teria saído no Claro. começo. Mais 4 anos de trabalho, e aí o que que eu percebi, assim, eu levo isso na mentoria, gente, primeiro passo para você que quer manifestar uma alma gêmea vamos olhar para as relações passadas e vamos entender os aprendizados de cada uma dessas relações, aí eu brinco, eu digo, é profilaxia do relacionamento, profilaxia da alma gêmea. Não adianta você escrever eu a lista de manifestação, né? Porque eu vivi isso. Não adianta se você não olha para o teu passado e entende o que que você aprendeu em cada uma daquelas relações. Exato, E aí eu vou mais além, que está muito conectado com isso que você está falando. Eu acho que quando a gente consegue aprender não só o que a gente aprendeu nessas relações, mas aprende a ser grato e honrar essas relações, Opa, loucas e tóxicas que tenham sido, trouxe tanto aprendizado, né? E deixou você um pouquinho mais pronto, né, pro próximo relacionamento. Então, se a gente consegue ter essa perspectiva, esse olhar para os relacionamentos passados e falar, nossa, eu honro e agradeço, estou pronto opa. pro próximo, né? Eu acho que é uma super evolução. E sabe que ouvindo você falando da sua história, eu acho que eu, por muito tempo eu fugi de relacionamentos. Eu fiquei muitos anos, assim, sem nem beijar na boca, assim, tipo, não é mais pra mim, chega, cansei desse negócio. Mas aí o que eu percebo muito louco, até na nossa troca de WhatsApp ontem, me fez pensar muito, eu tava
pensando, nossa, que coisa louca, né? Porque a gente sabe que quando a gente faz curso de alma gêmea, as pessoas chegam com uma expectativa, né? Que a gente vai ter uma fórmula mágica para manifestar a alma gêmea, e a gente tem, não estou dizendo que não, mas as pessoas ficam surpresas que o alma gêmea, basicamente, ele é quase todo sobre Você. você se conhecer e se amar, né? E aí você fala, oi, como assim, né? Cadê a parte que, né? E vem, calma, gente, vem a parte que a gente vai A meia hora final do curso. mas é isso que você está falando, a gente tem que entender que enquanto a gente não se olhar, e eu acho que quem foge de relacionamento, eu tenho visto isso acontecendo muito assim no meu círculo, eu sinto que você fugir de relacionamento, você está fugindo de você mesmo. Porque você está perdendo uma oportunidade maravilhosa de, como você disse, estar numa escola com tanto aprendizado, sim. Não a gente não está dizendo que vai ser tudo flores, né? Mas que vai ser cheio de aprendizado, cheio de oportunidades para você evoluir um pouquinho mais ou um tanto a mais, sem dúvida. E aí, quando você pode de relacionamento, fala assim, não, eu tô bem solteira. E não é que não tá tudo bem estar solteira, tá tudo ótimo estar solteira como escolha. O problema, a questão que eu tô trazendo é você fugir de relacionamento. E é Essa diferente da tal da solitude. Gente, outro dia, vou contar uma fofoca aqui. Outro dia eu entrei numa BO. Gente, eu tô falando assim, eu tô ficando velho e rabugento. Entendeu? Porque eu nunca fui assim, eu nunca fui dessas pessoas que vi os posts na internet e aí entrava pra comentar, pra fazer, não é nada disso, né? Não sei o que, tinha pavor, entendeu? Mas agora Liz, eu vejo os negócios, entendeu? Que eu falo, gente, não dá, eu não tenho como ficar calado, não tenho, eu não consigo, é mais forte do que eu. Aí, assim, eu acho que tem existe uma coisa chamada solitude que é muito bem-vinda, que é isso que você está falando, né? A solitude é gostar da sua própria companhia. Gente, eu me lembro do dia, que foi inclusive depois que eu terminei a primeira relação, né? Essa ruim que me levou pro Teta Healing, a primeira. Eu me lembro do dia em que eu saí e falei: hoje eu vou sair sozinho, vou sentar num restaurante e vou comer eu comigo mesmo. E como foi a primeira vez que eu me sentia péssimo fazendo isso. A primeira vez que eu me senti bem fazendo isso. Feliz de estar ali, eu, meu sushi e e você a mesmo. comidinha e ninguém mais. Sabe? Foi tão libertador. Então, solitude, ok. E aí, qual é o BO, barraco, fofoca que eu quero te contar? Estou eu lá, né, na minha dopamina fácil do dia, né, olhando lá, flutuando no Instagram. E aí me aparece uma menina, que não direi o nome, porque eu sou uma pessoa ética. Ela falando assim: por que você está aí sofrendo por relacionamentos? Nananã, mas você pode ficar bem sozinha. Porque sozinha é muito melhor do que estar em relacionamento. Porque você pode ficar sozinha. Aí eu falei: que ódio. Liz, o número de pessoas que eu atendo, que chegam para mim. Tem as guardiãs, eu já vou chegar nesse ponto que você está falando das pessoas fechadas para relacionamento. Tem as pessoas fechadas, mas tem as pessoas que chegam doloridas por serem intensas, por quererem uma relação e verem todo mundo, como diria minha mãe, você não é todo mundo, mas ver todo mundo pregando uma política de que você pode ficar sozinho e solitário para sempre e que tá tudo bem. E aí eu chego e falo o seguinte: 99% das postagens que a pessoa está, tira foto do pezinho no sofá, Netflix na TV e a tacinha de vinho, né? E às vezes tem uns três gatos, uns dois cachorros no colo. Tudo bem, amo fazer isso, inclusive. E fala, melhor sozinha. Eu te garanto que essa pessoa que está postando isso deve estar sofrendo tanto. E tá postando aquilo para as pessoas falarem, é isso mesmo! 99% das vezes. Porque senão não postava. Entende? Né? E aí vem essa menina falar que, ai, vamos ficar sozinhas. Nossa, eu entrei. Aí quando eu entro, eu dou palestrinha. Se você vai esbarrar com uma palestrinha minha em algum post, provavelmente. Gente, a menina ficou puta. Aí ela veio me responder e não sei o que e tal, nananã, a galera engajando, nananã. Eu falei, gente, eu devia ter ficado calado. É uma pena que, assim,
não, a gente não precisa ficar sozinho, a gente não precisa desistir, né? É isso que você falou, tem uma diferença gigantesca entre você gostar muito da sua própria companhia e ter esse amor por si, né? Que inclusive pode ser encontrado dentro de um relacionamento também, né? Você pode manter sua integridade energética ali, o seu ser, né, dentro da sua solitude e ainda assim estar num relacionamento. Uma coisa não exclui a outra. Mas escolher estar sozinho por conta de um ranço dos relacionamentos, aí me preocupa um pouco, assim. Exatamente. Eu nessa minha mentoria, sabe o que eu tô pensando agora? Talvez seja o vinho, talvez seja a energia do Teta Healing que tá aqui entre nós. Mas sabe o que eu tô pensando? Eu ainda não sou master, então eu ainda não posso dar uma eletiva, mas essa mentoria seria uma excelente eletiva. Seria mesmo, e necessária, Ti. Entendeu? Porque eu trato de três pilares, que é passado, presente e futuro. Passado é olhar para as relações passadas, é a primeira etapa. O presente é um pouco do alma gêmea, que é você entender o que você tem para oferecer para o outro, né? Que é essa parte do quem é você na fila do pão e por que que você é o tal do prêmio que tem lá na alma gêmea, né? Então vamos olhar que você é uma pessoa foda, que você é incrível, beleza. Mas, né, e aí eu trago o conceito que a pessoa fala de auto-amor, não, 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 mas as pessoas estão falando de auto-ódio. Inclusive foi a... Uau. Então, essa foi a última aula que eu dei na mentoria. Auto-ódio é o seguinte, por que que você quer um relacionamento legal, você quer a pessoa que seja tampa da sua panela, ou que pelo menos te trate com um mínimo de respeito. Então, né, na pior das hipóteses, na menor das hipóteses, por que que você conhece um cara que tá dando todos os sinais de que não quer relacionamento, ou de que não tá te tratando da maneira que você gostaria, ou que não tá te dando o que você precisa para ser amado, e que por mais que você comunique, fale do seu jeito, mesmo que não seja não violento, não tem problema. Tá comunicando, tá falando, o cara não tá se mexendo, o cara não tá indo de encontro às suas expectativas. Por que que você insiste? Exato. Só tem uma explicação: auto-ódio. E aí, vamos lá, eu dei esse nome, lógico, né? E Forte, forte. é forte, mas por que que é forte? Porque a gente é ensinado desde, infelizmente, né, na grande maioria, não vou dizer todas as famílias, porque, né, generalização, mas na grande maioria das famílias a gente é ensinado o seguinte: é, a gente faz uma coisa certa, não faz mais que a sua obrigação. A gente faz uma coisa errada, nhê, 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 nhê. O que que isso faz com a gente? Que a gente se odeie. Uhum. Porque a gente fica Exato. nesse loop de nunca achar que é bom o suficiente, porque, né? Exato. Buscando uma validação que nunca vem, inclusive nas relações, e insistindo na pessoa que critica a gente, que faz a gente se sentir mal, e, né? Porque Nossa. foi o que a gente foi treinado, foi o que a gente aprendeu. É o tal do chicotinho, né? E aí é muito melhor a gente ficar. Melhor não é, mas eu digo da crença, né? É muito melhor a gente ficar insistindo na relação que faz a gente sofrer do que a gente olhar e dizer: essa relação não serve pra mim. Uhum. Que precisa de coragem, né, Ti? Opa! E como? E como? E você tá preso no padrão de auto-ódio. Você tá Exato. preso no padrão de auto-ódio. Ah, essa pessoa me abandona, essa pessoa me maltrata, essa pessoa me desrespeita. É o teu padrão de auto-ódio que vem desse passado. Então, parece que dói, mas é mais confortável a dor. E aí vem a história da guardiã, né, que eu chamo de guardiã do próprio coração, que é o extremo oposto. A pessoa vive tantas relações nocivas que ela chega um momento em que ela se fecha, que é o que você está falando, né? E aí ela não quer mais nenhuma relação porque na cabeça dela vai doer. E sim, vai continuar doendo Uhum. enquanto não se olhar para este padrão de auto-ódio, Uhum. Nossa, né? total, Ti, total. Faz muito sentido. E aí vem junto, enquanto eu estava ouvindo você falar, isso é uma super sacada mesmo. E aí a gente tem que aprender, quando a gente vai nesse lugar de se nutrir, né? E se gostar, e se priorizar, a gente também tem que aprender a se perdoar, né? E tirar essa autoculpa também, essa autopunição. Achei genial, assim, faz muito sentido para mim, tocou meu coração, Titi. Porque se você. Aí é o que você estava falando, se você não se ama. Aí eu vou citar a RuPaul.
Se te engatilhei. Gente, o auto-ódio engatilha todo mundo. Achei muito incrível. É, porque é forte. Eu dei um nome forte porque, de fato, você fala, meu Deus, em que lugar que eu tô? Uhum. Né? E não conhecer isso, né? Só vai deixando a gente nesse lugar que a gente passa a criar essa ilusão de que ficar sozinho é melhor, né? Como se fosse um sinônimo de coragem, um sinônimo de alto valor, e não é, né? Não não tá pronto e não conseguir se relacionar com o outro ou tá num relacionamento mostra muito desse alto ódio, claro. Eu achei genial, faz muito E, sentido. e sobre relacionamento. Aí foi que eu respondi pra essa menina que gerou um catatal de coisas. Eu respondi pra ela assim, eu falei, olha. Aí eu falei de solidão e solitude, né? Falei, olha, eu acho que existe uma coisa muito boa que é a solitude, e concordo com Uhum. isso. A pessoa pode optar por ter a própria companhia, ou optar por algum tempo ficar sozinha e tá tudo certo, mas não dessa maneira que você tá falando. Pensa comigo. E aí, agora trazendo pra você, né? Pensa comigo. Aí entra até no Você e a Terra, que esse foi um conceito que veio do Você e a Terra. Pra mim foi assim, foi um puta, tem toda a razão. O nosso corpo, ele é feito do quê, né? Ele tem uma pele e você passa a mão na pele, você sente, é gostoso. Até quando você faz em você mesmo, é gostoso ser tocado, é gostoso você. Poxa, então vamos lá. Por que que o criador, ou para não falar do conceito criador criou, né? Por que que você, alminha parte do criador? Tava lá, sei lá, no quarto plano da existência, tava lá sendo alminha, né? E aí você olha para toda essa infinidade desse universo de planetas e galáxias, aí você olha pro planetinha Terra, que tem esses humaninhos com esses corpinhos de toque e cheiro e gosto e, né, e tudo isso, né, e sentidos e orgasmos e gozo. E aí você olha e fala assim: eu quero ir lá. É porque você é masoquista, uma alma masoquista que quer sofrer? Porque é o que eu digo, a Terra é o planeta, no meu olhar, é o planeta para você aprender através das relações. Olha a gente. Olha a gente se relacionando aqui numa live, a galera que tá assistindo essa live, que tá aprendendo com a gente. Porra! Se não fosse para ser um planeta de relacionamento, primeiro que tua pele ia ser uma casca grossa, você não ia sentir nada. Primeira coisa, né? Você não teria gostos e cheiros, você não se sentiria atraído de estar perto de uma pessoa, o cheiro de outra pessoa seria repugnante para você, né? Primeira coisa. Segunda coisa. Você viveria muito bem, a gente não precisaria viver em sociedade. A gente, cada um nascia, filho de chocadeira, nascia de chocadeira, morava numa caverna, cada um na sua caverna, né? E pronto, estava resolvido o problema, não precisava ter contato com o ser humano. Na verdade, eu ia eugerizar. Ai, credo, não quero ver ninguém. Credo. Funciona, né, Ti? Neste planeta, né? E por isso que você a Terra, inclusive, é importante, porque você aprende a se relacionar com o planeta que te ensina a se relacionar com outros seres humanos, né? Então vamos lá. Se a tua alma, e veja, aí eu vou, né, esclarecer, que eu falo de consciência de alma, a pessoa usa o cabeção, né? Ai, mas para que que eu escolhi? A consciência da alma, ela é mais elevada, ela é um eu superior, ela quer evoluir, ela quer se aproximar do Criador, é outra consciência, aí precisa dar um zoom out, né? Pegar o Google Maps lá e fazer assim, porque senão não vai funcionar. Então vamos lá. Aí veio no planetinha de meu Deus que você vai entrar no metrô e vai sentir o CC dos outros. Então vamos lá, porra. Vou ficar a minha vida inteira sentindo CC dos outros ou eu vou procurar o cara que é perfumado, que é cheiroso, né, que é gostoso de estar abraçado, que me dá tesão, que me trata bem, que eu tenho diálogos legais. Ai, Thiago, mas tá tão difícil, os homens são todo filho da puta, tá? Tudo bem, tá difícil mesmo, né? Eu vejo os áudios de internet dos homens princesos, eu fico assim aterrorizado, né? Tá difícil mesmo, vamos admitir que está difícil.
Mas tem muito a ver com o seu autotrabalho, porque se você só tá atraindo o seu homem princeso, qual é a parte tua que tá fechada para relacionamento, que tá machucada, que tá ferida, que tá no auto-ódio, e aí atrai pessoas detestáveis porque você se odeia. Exato. E tem uma coisa do Você é a Terra também conectado com isso, que é. Ai, é tudo sobre perspectiva, né? Eu lembro que uma amiga minha falou assim: amiga, aqui no Brasil, eu tenho conta dela até hoje. Amiga, aqui no Brasil tá foda. Tá foda. Os homens odeiam as mulheres. Eu falei, cara, eu não sei que planeta que a gente tá vivendo. Assim, eu acho que eu tô vendo num outro planeta Terra, porque no meu planeta Terra tem muito ser humano legal. Muito ser humano maravilhoso. Então, assim, que tá fazendo você filtrar, né? Que óculos que você tá usando para só enxergar o que tá dando errado, né? Nos relacionamentos, o que tá dando errado. Por isso que eu gosto tanto quando você fala de que relacionamentos são escolas, que é para isso que a gente tá aqui. Sem relacionamento, a gente não vai aprender. E se a gente conseguir, de novo, olhar para tudo isso de um olhar, né? Uou, olha só o que eu tava. Uou, olha só a oportunidade que eu tive de polir isso, de aprender isso, de mudar isso em mim e ser uma versão melhor de mim mesma, né? É um laboratório maravilhoso você se relacionar. Que tá, vou concordar, às vezes é dolorido, Opa! né? E aí é uma outra oportunidade pra gente aprender a olhar para essa dor e entender de onde ela tá vindo, que é o que você contou, né? Peraí, deixa eu olhar para essa dor aqui, deixa eu ver de onde ela tá vindo, deixa eu olhar para os relacionamentos padrão que eu tô criando, por quê? E é tão libertador quando a gente consegue chegar nesse ponto. E é muito legal te ouvir, porque eu tô vindo do fim de um relacionamento que me colocou muito nesse lugar de, opa, há uma oportunidade para você se olhar e olhar todos esses padrões que estão se repetindo aí. E aí, quando você começa a entender os padrões, né? Eu me permiti sentir dor por um tempo, eu falei, deixa eu ver Oh, que claro. dor, deixa eu ver que você Perfeito. gosta, né? Maria Mendonça, feeling, deixa eu sentir, Amo. sou ser humano que é princesa estranha aqui, né? Tô aqui pra fora. Fui lá no fundo do poço, jogada na BR, falei, beleza, entendi como é que é. Agora, bora trabalhar esse negócio, né? Já deu aqui. E aí, hoje eu consigo olhar assim e falar, uou, que oportunidade para trabalhar questões que, inclusive, e aí vem a história da escola, que impactam diretamente outras áreas da minha vida que eu não estava entendendo, como, né, abundância, prosperidade, né? E aí, quando a gente entende que o relacionamento traz essas oportunidades também para trabalhar padrões que estavam impactando nesse lugar, a gente fala, opa, começou a ficar interessante. Mas a gente tem que parar para reconhecer, né, Fih? Gente, e tudo é. Isso é o meu olhar. Tudo é relacionamento. Eu recebi um feedback de uma das alunas que a mentoria tá rolando, né? É um processo de 3 meses e eu dou aula toda semana. Hã? Outra turma. É agosto, eu te aviso. Então, é aula toda semana. Então, primeiro eu dou aula e na semana seguinte eu ouço as meninas e dou feedback e tal, né? E aí, eu dei essa aula de auto-ódio, né? E aí, uma das meninas, eu proponho alguns exercícios para fazer entre uma aula e outra. E aí, uma das meninas veio para mim e falou assim: Nossa, eu nunca tinha pensado o quanto que eu estava machucada. E eu fiz um link, eu achei maravilhoso. Eu fiz um link que eu não estou vivendo relações onde eu sou dependente emocional, onde eu deixo, me permito ser abusada somente nas relações amorosas. Eu estou vivendo isso também nas minhas amizades, no meu trabalho. E ela contou uma história de um menino do trabalho dela que, pô, que tipo foi super abusivo e como que ela se permitiu, que ela tinha sacado isso, que tinha sido uma sacada imensa, que as relações todas dela, ou grande parte, né, das relações hoje dela estavam pautadas também em independência, e que isso virou uma chave imensa na cabeça dela. E eu digo, porque até é o padrão de relacionamento. Então, por mais que você diga assim, não vou me relacionar com ninguém, não vou ter mais relacionamentos amorosos, porque eu estou muito bem sozinha. Você vai encontrar um colega de trabalho que vai fazer a mesma coisa com você. Você vai encontrar um amigo que vai fazer a mesma coisa com você. Porque você vai ter que. Você está no planeta das relações, você vai aprender de algum jeito. Adorei. Adorei esse nome, Planeta das Relações. Eu não tinha conectado isso. É tudo sobre relações, né?
Por isso que eu amo os cursos de relacionamento de Teta Healing. E a Havaiana tem uma sacada genial, porque ela não para de lançar curso de relacionamento, porque sim. Não tem como a gente viver nesse planeta sem a gente trabalhar relacionamento. Não tem. E aí você falou, né? O Teta Healing vai cobrindo todos essas vieses, né, de relacionamento, relacionamento com a terra, relacionamento ser humano, relacionamento amoroso, relacionamento com você mesmo. É muito incrível. E a gente vai cobrir esses prismas, né? E aí a gente Eu, tá conectado. eu tô, assim, de novo, pode ser o vinho, pode ser a nossa energia, mas assim, vou te contar uma coisa em confissão aqui ao vivo para todo mundo ouvir, mas é porque tá vindo. E é por isso que eu digo, vamos beber vinho, porque a gente também, né, com vinho é verdade. Então a gente também fala as verdades aqui. Não vou entrar em detalhes, mas durante algum tempo, eu fiquei bem ressentido com a egrégora do Teta Healing como um todo. Aham, E me aham. afastei um pouco, até, né? E eu me reconectei, por isso que eu te admiro muito, porque eu me reconectei muito por causa do teu trabalho, né? Pela tua energia, pela tua vontade, pela tua garra, porque a tua energia é totalmente diferente de onde estava, né? E assim, abençoou você e as pessoas que nesse dia desse tal curso se juntaram e falaram: a gente precisa restabelecer a egrégora, porque sim, né? E por que que eu tô falando tudo isso? Porque justamente por causa da minha mágoa, as pessoas, ai, vamos pra Montana. Ai, ai, gente, não, não. Não quero, é longe, é difícil. Ai, vamos ficar master. Eu já tava magoada, quero dar master não e tal, etc. Pode ser o criador, pode ser o vinho, mas agora eu tô sentindo muita vontade. Eu fiz uma live com uma outra pessoa aqui em privado, também do Teta Healing, das antigas, que em privado falou pra mim, você precisa ir pra Montana. E eu já venho ouvindo isso já há algum tempo, né? E aí eu falo assim, não, 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 não. Aí agora que eu tô tentando me reconectar, né? Trabalhei um monte de ressentimento e tal. Você é a culpada disso? Você me fez trabalhar os ressentimentos e agora eu me sinto bem de novo com a egrégora do Teta Healing. É, Começou a aparecer de novo gente falando pra mim, você precisa ir pra Montana, você precisa ir pra Montana, você precisa ir pra Montana. Soma com esse insight de que essa mentoria pode ser uma eletiva, Gosto eu, disso. eu vou procurar os cursos do Master agora. Bora, vamos conversar que eu vou te ajudar nisso, hein? Vamos, eu quero virar Master Vamos. para poder lançar essa eletiva para os Teta Healers, porque eu sou apaixonado, tá? É o que você falou, e eu adoro, amei o teu discurso, porque desde o começo, quando eu virei a chave e falei, eu vou virar instrutor e vou virar Teta Healer, para mim era porque exatamente o que você falou, porque eu preciso levar esta técnica para o mundo, porque ela é incrível, ela é transformadora, né? O dinheiro, gente, todo mundo tem que pagar boleto, mas o dinheiro é consequência, né? E as mágoas que me apareciam, as primeiras mágoas, é que tinha gente que invertia a parada. Entendeu? Que era, não, é porque você faz o curso para você ganha dinheiro. E isso ficava, gente, não é isso. Não é isso. Por agora eu entendi por que eu me conectei com a tua energia, porque a gente tem o mesmo pensamento, né? Então, é muito bom saber que tem uma pessoa que está engajada e que está construindo, reconstruindo a egrégora com o mesmo pensamento que eu sempre tive desde o começo, quando eu comecei a fazer o Theta Healing, né? Porque mostra que os deuses queiram e há de querer, e o Criador há de querer, que agora com a base certa, com a fundamentação certa, né? Que é o pensamento de vamos sim expandir esse movimento de cura específico do Theta Healing para o mundo de que agora sim vai dar, como a gente diz, né? Eu sigo um caminho de magia, a gente diz tronco firme, galhos fortes, frutos saborosos, né? Agora sim a coisa pode florescer, pelo menos no Brasil, de maneira mais saudável. Pelo menos eu vejo isso, né? Então, a minha tentativa de criar uma mentoria foi muito porque tô desconectado da egrégora, mas eu quero continuar fazendo o trabalho, né? Agora eu quero virar master para poder transformar isso numa eletiva. A gente estava falando, né? A gente olhar para nossa história e honrar essas fases, né? Olha como foi importante também ter, né, ter esse sentimento para você se olhar para um lugar onde você olhava muito bem, onde você consegue se conectar muito bem, que é nos relacionamentos, ter esse tempo para Opa! amadurecer
essa mentoria para a gente poder trazer para a egrégora, né? É manifestar a minha alma gêmea mais compatível. Casei no dia 12 de junho. Agora. Gente, mas tudo bem bastante. Aham. Agora, vou te falar de Valência, porque eu falei, eu tava em Valência. Talvez, não sei se você estava na sala ou não, mas vamos ver se você lembra. Não sei se, acho que foi no Círculo Íntimo que a Vaiana terminou mais cedo e ela abriu para perguntas gerais e as pessoas ficaram fazendo várias perguntas. Não sei se você estava lá nesse momento. Eu fui o menino, se você estava, você vai lembrar. Eu fui o menino que levantou a mão e falou assim. Olha, Vânia, eu já estou trabalhando com alma gêmea, com relacionamento, com Teta Healing há não sei quantos anos. E nessa época eu estava separado, eu tinha terminado o meu casamento, eu estava vivendo um monte de relacionamento conturbado. Foram 6 anos solteiros, né? Solteiro até encontrar meu marido, né? E aí, e muito focado em relacionamento, atendendo com relacionamento e querendo me trabalhar, porque eu já tinha vivido uma experiência de manifestação que foi pelo caminho errado, né? E eu falei, agora eu vou me trabalhar, e aí vem uma relação ruim, eu vou entender o aprendizado. Isso que eu trago na mentoria é muito a minha vida, do que eu vivi, principalmente nesses 6 anos, né? Antes e nos 6 anos. Foi total, laboratório da minha vida. Por isso que eu tenho uma paixão imensa por essa mentoria, porque é o que eu vivi, né? Então. E aí eu falei pra ela, falei, olha, eu tô aqui e tal, tô me trabalhando, tô atendendo um monte de gente, já sou um teta healer aqui tá há algum tempo e tal. Mas uma coisa que eu não consigo entender, Vaiana, é o seguinte, por que que eu ainda não manifestei a minha? Aí ela olhou pra mim, eu nunca vou esquecer, gente, isso foi muito marcante pra mim, porque ela olhou pra mim daquele jeito dela, né? Ela deu um risinho, aí ela falou assim, porque você não tá querendo mais só uma alma gêmea compatível. Você quer uma alma gêmea que seja seu parceiro de alma. E isso dá trabalho. E isso dá trabalho, né? Então você precisa se dedicar a mais a você, fazer as suas coisas e tal, para você poder manifestar este parceiro essa pessoa que vai ser seu parceiro de alma. Mas isso requer trabalho. Aí, claro que eu queria que ela, com. Aí a gente também tem um pouco de tiete, né? De macaca de auditório. Aí eu queria um pouco que ela falasse quando, né? Aí eu dei uma silenciada, assim, tipo, meio frustrada com a resposta. Hoje faz todo sentido. Todo sentido essa resposta, né? Aí eu dei uma silenciada meio frustrada, né? Aí ela olhou pra mim e falou assim: agosto. Ela deu uma Ela data. falou, agosto. Aí eu falei assim: meu aniversário! Aí acabou a história, né? Eu conheci o meu marido em agosto. Ai, meu Deus, né? A tradutora, Santi, quando a gente se encontrar, eu vou te apresentar a Shabna. Ela tem até um curso seletivo que ela pode ajudar nesse processo aí. Legal. O curso dela chama Brilho Eterno, tem a ver com Enneagrama, bem legal. E ela me contou que a Vaiana, que ela perguntou para a Vaiana, Vaiana, quando eu vou encontrar minha alma gêmea, né? Vaiana, pô, tal dia, de tal mês, de tal ano. Eu assim a data. Aí a amiga dela anotou tal. Passou o tempo, corta futuro. E aí a amiga dela ligou para ela, falou, e aí, hoje é o dia, você encontrou? Ela falou, nada, não encontrei nada, eu tô fazendo organizei uma festa aqui em casa, de uns amigos artistas, que estavam de voltar de uma vernissage. Aqui, amiga, só tem gay, não tem gay, já era, não gosta, não, uma gêmea. Ah, tá bom, beleza, beleza. Tá bom. Corta para 6 meses depois. Ela conheceu um amigo de um amigo de um amigo e eles estavam conversando. Ele falou que fazia um doce daniano lá, que ela gostava muito. Eles falaram, bora pra minha casa fazer o doce. Ele entrou na casa dela e falou, eu já vim aqui. Aí ela falou, não, você não pode vir aqui. Eu moro aqui. Não, eu vim no ano passado buscar um amigo, artista, que tinha acabado de ir numa vernissage. Eu vim aqui buscar ele pra gente ter outra festa. Ou seja, ele estava lá no dia, porque ele Olha! vai maravilhosa, né? Pô, eu fiquei com medo de perguntar para ela, pedir para ela essa informação. Tio, vou confessar. Ah! Vamos trabalhar essas crenças, tamo junto. Mas, Opa, vamos trocar. Vamos trocar, porque aí você me ajuda a manifestar o master, você me ajuda a manifestar a eletiva, entendeu?
vamos falar disso também. Tô muito feliz de ajudar. Eba, maravilha. Liz, que gostoso! Meu Deus, eu já tô super alegrinho. Meu marido que lute, porque eu já vou sair dessa live bêbado. Sim. Mas essa é a graça dessa live, é porque a gente sai já alegrinho. E é na sexta-feira, né? Então a gente já sai pronto para sexta-feira. Liz, que delícia, que papo gostoso, né? Só me confirma que, tipo, é muito bom a gente encontrar pessoas que pensam como a gente, que sentem como a gente, que têm os mesmos ideais que a gente, né? Então, obrigado por ter aceitado esse convite. Deixa eu te contar que eu fui sua aluna de tarô para Teta Healers. Menina, por isso que eu tenho teu contato. Só quando eu vi, gente, que genial, tarô para Teta Healers, isso é muito bom. E eu tô tendo um chamado grande de abrir outra turma desse negócio. Isso é maravilhoso. Eu acho que todo mundo tinha que fazer esse curso, sério. Hum. Aí sua eletiva, Não, eu tô ouvindo um bichinho aqui, criador, ou sei lá, né? Ou anjo, ou o que seja, me cantando na minha vida. Abre de novo esse curso de Tarot para Teta Healers, entendeu? Que foi. trouxe muito entendimento e o jeito que você traz é super didático, né? É uma delícia assim, te ouvir falar e te ouvir explicar. E faz tudo muito sentido quando você traz. É como se você pegasse o complexo do universo e simplificasse, entregasse assim, você fala, o bom, né? Que é essa questão do auto-ódio que eu achei genial, cara. Tá. Isso que você... Está feito, está feito, está feito. Vamos abrir. E, falando em tarô, eu preciso tirar, gente. Se eu não tirar uma carta nessa live, as pessoas depois elas me mandam mensagem assim: por que que você não tirou uma carta de tarô? Por que que você não tirou uma carta de tarô? Então, primeiro, gente, para minha convidada. Ai, ai, ai. Vamos lá, eu não vou perguntar para o tarô quando, nem como, nem onde, porque também, né, depende das suas decisões, das suas escolhas, das suas crenças. Mas eu vou tirar um conselho amoroso para você. Sim, por favor. Tô precisando. Então vamos lá, vou tirar para você e depois eu tiro uma carta para todo mundo que assistiu, está assistindo e assistirá esta live. Então, primeiro para a Liz. Vamos lá. Sete de copas. Conta, que é isso? Liz, eu vejo você aberta para várias possibilidades. Eu vejo você também manifestando muito, olhando muito para o tipo de parceiro ideal. Também saindo com muita gente. Acho que talvez você esteja numa fase de se divertir, de conhecer, de não se apegar a ninguém, o que é ótimo, o que é saudável, né? Mas a questão do sete de copas é que repara aqui que ele tem uma taça oculta, né? Então, existe um convite aqui. Tudo bem se divertir, tudo bem estar no momento de estar aberto a possibilidades, tudo bem não saber exatamente o que você está querendo agora, mas existe uma taça oculta, existe algo que você quer muito numa relação, talvez pelas mágoas anteriores, você não queira ainda olhar para isso, por isso que é uma taça que está coberta. Mas uma vez que você entender o que é esta sua necessidade primordial, que não pode faltar numa relação, uma vez que você conseguir curar tudo que envolve, você dizer, isso é inegociável para mim e eu não abro mão disso, a sua alma gêmea mais compatível aparece. Bora marcar uma sessão. Mas é uma taça, olha que maravilha. É uma coisa que falta você olhar. Porque as outras estão todas descobertas. Então você tem clareza de muitas coisas já, né? Falta um ponto só. Vai me ajudar, né, Ti? Opa, como não? Né? Que terapeuta de relacionamento seria eu se eu não ajudasse a minha irmã de alma? Como não? Lógico, maravilha. E agora para a galera, né? Acho que a galera merece também um conselho. Vamos lá, deixa eu embaralhar de novo, porque aí já não é mais a Liz. A gente diz que o tarô é como a vida, né? Então a gente embaralha e ele se arruma de acordo com a vida da pessoa que você está tirando o jogo. Então, primeiro eu embaralhei para você e agora eu vou embaralhar para todo mundo que assistiu, está assistindo e assistirá a gravação dessa live. Conselho para o amor para essas pessoas. E aí vou precisar ser mais genérico, mas vamos lá.
Ai, quatro de espadas. Eu vou resumir. Se você não se movimenta, se você não vai, se você não faz os movimentos, não espere que a sua alma gêmea ou o seu parceiro mais compatível caia no seu colo. Você precisa fazer os movimentos. Os movimentos podem ser procurar uma terapia para entender o que está acontecendo com você e por que você repete padrão. Né? Não adianta ficar se lamentando, dizendo que você tem dedo podre, que só tem homem que não presta, que no Brasil tá tudo ferrado, que só tem princeso e que eu vou ficar sozinha para sempre. Aliás, quanto mais você repete isso, mais você reforça o seu padrão, né? Então, se você está incomodada, incomodado com as pessoas que estão chegando na sua vida, faça um movimento. Vá entender o porquê. Busque terapia, busque Teta Healing. Temos dois terapeutas incríveis aqui para te ajudar, né? E toda uma egrégora de pessoas de Teta Healing prontas para te ajudar em relacionamento a manifestar a sua alma gêmea ou o seu parceiro mais compatível. Então a dica é: faça um movimento, mude, olhando primeiro para si, porque essa é a chave de tudo. Né? Maravilhoso! Obrigada, meu amor. Ó, vou botar aqui mais um pouquinho de vinho. E vamos brindar, porque essa conversa foi maravilhosa, uma das melhores lives que eu já fiz. Obrigado, meu amor. Obrigado a você por estar sustentando essa egrégora linda do Teta Healing no Brasil. Junto. Tamo junto. Um beijo, linda sexta. Foi ótimo. Agora vamos comprar um vinho em privado, porque aí a gente fala mais besteira, a gente conversa mais. Discutir instrutores. Beijo, Beijo. amor. Até mais. Tchau, tchau. Agora aqui.